No Saber Direito desta semana, a professora Larissa Kimmel traz um curso de Direito Imobiliário na prática. Ela aborda a posse, os direitos reais, a propriedade, as espécies de uso capião, doação de imóveis, usufruto e a lei de locação. Veja a aula 4. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça, no nosso curso Direito Imobiliário na Prática. Me apresentando, para quem não assistiu às aulas anteriores, o meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada especialista na área de direito imobiliário, direito de família, direito sucessório, também sou mestre em administração de empresas. Esse curso, Direito Imobiliário na Prática, conforme até eu já falei nas aulas anteriores, ele foi feito pensando principalmente nas principais dúvidas que eu percebo no dia a dia das pessoas. O que elas me perguntam, né? Aonde é que dá uma confusão? Aonde que pode dar uma zebra? Aonde é que eu percebo que as pessoas, elas muitas vezes até de boa fé, mas por desconhecimento da lei, podem acabar se dando mal. Então, é um curso que eu criei principalmente com base nessas perguntas, nessas demandas que eu observo no meu dia a dia, em que eu atuo nessa área de direito imobiliário já há alguns bons anos. Moro lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É uma cidade muito próspera com relação a imóveis. Lá nós temos um dos metros quadrados, se não o metro quadrado mais caro do Brasil. Ou seja, é uma cidade em que você tem uma rotatividade de compra e venda de imóveis muito grande. Além disso, tem a questão da regularização das construções, né, do habite-se, da questão da regularização, muitas vezes, dos imóveis, também na região, enfim. Então, você tem muitas demandas com relação a isso. Até como eu comentei, o direito imobiliário, o direito das coisas na época da faculdade, para mim era o mais temido. Eu achava o mais difícil. E por incrível que pareça, acabou sendo a minha área de atuação, a área que eu me especializei e a área aí que eu detenho um grande conhecimento para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Na primeira aula, nós falamos sobre a questão do direito das coisas, do livro Direito das Coisas. Falamos de como evolui o nosso Código Civil. Ele vai da parte geral para o direito obrigacional, para o direito dos contratos, responsabilidade civil, até chegar no direito das coisas. Desde a parte geral, responsabilidade civil, a relação é só entre as pessoas. Chegou no direito das coisas, a relação é entre a pessoa e a coisa, considerando que coisa é tudo aquilo que não é humano. Então, a grande maioria da doutrina fala o que é coisa? Coisa é tudo aquilo que não é humano, tá? Falamos da questão da posse, que é um instituto autônomo. Na segunda aula, nós entramos dentro da questão dos direitos reais, né, que é a propriedade. E falamos também da importância da regularização, dos cuidados da compra e venda, e a questão da adjudicação compulsória, como que regularizar o meu imóvel. Na terceira aula, nós nos aprofundamos um pouco mais com relação a isso, falamos da questão do uso capião. Então, quais são os tipos de uso capião previstos lá no nosso Código Civil, quais que são os mais utilizados, por que é tão importante nós regularizarmos o nosso imóvel. E hoje eu quero dar seguimento a esse conteúdo dos direitos reais, falando sobre algo que eu percebo que também tem muita dúvida na prática, que é a questão do usufruto, né? Que é o Instituto do Usufruto?
Então, tem muitas pessoas que me procuram. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela quer fazer um planejamento sucessório com relação aos seus bens. Ela já gostaria de deixar tudo em vida resolvido, de como é que vai ficar o seu patrimônio. E aí ela já pensa em fazer uma doação em vida para o seu filho, daquela casa, daquele imóvel, né, daquele patrimônio que ela tem. E ela me pergunta, e eu posso ficar no usufruto? O que significa isso? Né? Essa é uma dúvida bastante comum. Quero doar o meu imóvel e como que eu posso ser usufrutuária, né? O que significa? Mas eu tenho medo, Larissa. Eu já ouvi falar que não dá certo, né, ser usufrutuária, que a pessoa não tem direito. Então, vamos ler lá no artigo 1390 do nosso Código Civil, o que ele determina sobre a questão do usufruto. O usufruto pode cair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Gente, olha que interessante o conceito, né, do usufruto e olha como é que é a palavra. Usufruto. Se lembra quando eu tratei nas aulas anteriores os elementos constitutivos da propriedade, que é usar, gozar dos frutos, dispor e alienar, né, esse bem, e reaver esse bem, dispor no sentido de alienar e reaver esse bem de quem justamente o detenha. Então, são 4 os elementos. No usufruto, eu vou ter o direito de usar e de gozar dos frutos que esse bem pode disponibilizar. Então, o conceito do usufruto, conforme Maria Helena Diniz, fala que o usufruto seria o direito real conferido a alguém de retirar temporariamente da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz, sem alterar-lhe a substância. Então, essa pessoa que acabou doando o seu imóvel, ela fica, né, e foi gravado uma cláusula de usufruto. Lembrando que, né, você faz a doação, o usufruto, para ele ser válido, ele tem que estar gravado, averbado na matrícula do imóvel, né? Por quê? Porque dessa forma você vai limitar os poderes da propriedade para surtir os seus efeitos. Então, a pessoa que tem esse usufruto, ela vai ter o direito de usar e gozar, né? No caso, vamos pegar um exemplo, um apartamento. Eu dou o meu apartamento para o meu filho, mas eu fico com o direito de usufruto. Ou seja, eu serei a usufrutuária que terei o direito de usar esse apartamento e de, inclusive, poder alugar o apartamento, ganhar os frutos, o aluguel, ou, se quiser, posso dar em comodato, né? Posso emprestar esse apartamento. Então, gente, a pessoa que tem a figura nessa relação do usufrutuário e do nuproprietário, que é a pessoa que ela vai ficar com a propriedade desse bem, mas ela vai perder esses 2 elementos constitutivos, que é o direito de usar e o direito de gozar dele, né? O usufruto, gente, ele pode ser feito através do quê? Da doação, o Instituto da Doação. Então, tem muitas pessoas, né, que têm dúvidas também com como é que eu faço uma doação. Então, principalmente através do instrumento público, pode fazer através do instrumento particular, desde que sigam as normas legais. A doação, a outra pessoa ela tem que aceitar, né, aquele bem que você está doando para ela. Os requisitos da doação são o quê? Né? A pessoa que vai doar esse patrimônio, ela não pode doar mais do que 50% daquele patrimônio do patrimônio que ela possui. Né? Por exemplo, a pessoa ela tem 2 apartamentos, né?
os dois do mesmo valor. Um ela pode doar, agora os dois ela não vai poder doar se ela tiver herdeiros necessários. Então, quem são esses herdeiros necessários? São os nossos filhos, na ausência de filhos, os nossos pais, né? Na ausência dos pais, o cônjuge, então descendente, ascendente, cônjuge. Então, as pessoas que possuem esses herdeiros necessários, elas podem doar somente 50% do seu patrimônio, sob pena do quê? De comprometer a legítima, que a gente chama. Você tem pessoas que necessariamente têm que herdar de você. E no caso de você doar mais, doar todo o seu patrimônio, você estará comprometendo isso aí. Inclusive, gente, também tem a questão de que você não pode doar se a doação mais do que 50% para não comprometer a sua subsistência. Ou seja, a pessoa ela tem que continuar com patrimônio no sentido de que ela vai ter aonde vai viver, né? Ela não vai ser uma pessoa que não vai ter alimentos, que não vai ter onde morar. Então, por conta disso, muitas vezes, dependendo da circunstância, você vai ter limitações com relação à sua doação. Existe uma coisa muito interessante também da doação, que está relacionada a cláusulas restritivas. O que significa isso? É a questão da incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Então, eu tenho um filho, me preocupo com meu filho, quero doar o meu imóvel para meu filho. Não gosto da minha nora, tem gente que não gosta da nora, ou não gosta do genro, né? E aí, eles são, inclusive, casados lá com o regime de comunhão universal de bens, e a pessoa, ela grava uma cláusula de incomunicabilidade para esse bem não se comunicar. Ou seja, se a pessoa se separar, esse bem ele não vai se comunicar. Então, existe essa possibilidade, tá? Também existe a possibilidade de gravar a cláusula de inalienabilidade, que é a impossibilidade de venda, e também a cláusula de impenhorabilidade, que é a impossibilidade de penhora desse bem. Então, são cláusulas restritivas de direito que nós chamamos na doação. Enfim, pessoal, falando então um pouquinho da doação, do usufruto, de doar como poder do usufruto, né? O usufruto ele tem que ser pleno, você tem que doar tudo, né? Não necessariamente. Você pode... O usufruto pleno, ele abrange todos os frutos e utilidades, sem exceção, mas você também pode fazer um usufruto restrito, né? Ter-se usufruto restrito se excluirão do gozo do bem alguma de suas utilidades, ou seja, se você tem algo que você quer resguardar a seu favor, você pode restringir isso na averbação do seu usufruto, tá? Artigo 1392. Salvo disposição ao contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Então, é algo bastante comum. Muitas pessoas às vezes acabam perguntando: mas o usufruto, por exemplo, um apartamento, um imóvel, né? Que a pessoa ela acaba doando e fica com o usufruto. Ela acaba ficando com o direito do quê? Com o direito da garagem, né? Tem o direito então da garagem. Tem o direito dos móveis dentro dessa situação, né? Tem até, gente, uma questão, eu me lembrei agora de comentar, bastante interessante, que eu me lembro que o vô tinha uma preocupação muito grande com a filha. E ele fez a doação do imóvel para o neto e deixou a filha como usufrutuária. Por quê? Justamente para esse imóvel não se comunicar com talvez alguns tipos, algum cônjuge, né, com que essa filha fosse vir a ter, ou além, né, do cônjuge, da filha querer vender, enfim. Então, isso também é outra coisa muito comum, né? E tudo que está relacionado ao bem principal, no caso que é o apartamento, a garagem, os móveis, os utensílios, vão pertencer também
ao usufruto, tá? Tem uma decisão bem interessante que eu trouxe do ano de 2022, apelação civil, ação de reintegração de posse ajuizada por usufrutuário contra nu proprietário. Presente os requisitos do artigo 561 do CPC. Sendo usufruto direito real sobre a coisa alheia, impõe-se reconhecer a legitimidade do usufrutuário para fazer uso exclusivo do imóvel. O nu proprietário, embora conserve a faculdade de dispor da coisa, que é a faculdade de alienar da coisa, não pode praticar atos que reduzam ou embaraçem o uso e gozo do usufrutuário, ou seja, na forma do artigo 1392 do CBB, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos, né? Então, aqui são decisões bastante unânimes no sentido que o nu proprietário, ele terá que respeitar o direito de usar e gozar da coisa que o usufrutuário, ele possui. Artigo 1393 do nosso Código Civil, o que ele fala? Não se pode transferir usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-lhe por título gratuito ou oneroso. O que significa isso? Gente, o usufruto, ele é um direito personalíssimo. Ou seja, aquela pessoa que está lá averbada, né, como a usufrutuária do bem, é a pessoa que tem o direito de exercer ele. Ela não pode vender. Eu quero vender, né, o meu direito de ser usufruto. Não tem como. O que você pode é ceder, no caso o imóvel, alugar ele, explorá-lo economicamente, ou emprestar, enfim. Mas você não tem como vender o seu direito de ser usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham e dará caução fiduciária ou real se lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigada a caução o doador que se reservar o usufrutuário da coisa doada, ou seja, a pessoa que faz a doação, né, ela, sob hipótese alguma, vai ser obrigada a doar uma caução com relação a isso. Já se for um terceiro e for exigido pelo proprietário, esse usufrutuário terá que fazer, né, essa reserva, prestar essa caução. Então, o artigo 1403 do nosso Código Civil, ele fala que incumbem ao usufrutuário. Inciso 1. As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Então, uma dúvida muito comum também no nosso dia a dia. Larissa, quem tem o dever de pagar o IPTU? Quem tem o dever de pagar o tributo, o IPTU, no caso, a pessoa que é usufrutuária de um apartamento ou no proprietário, é o usufrutuário, conforme o artigo 1403 do nosso Código Civil, né? Eu trouxe até uma decisão bem interessante de 2020, que ele fala aqui: a apelação civil, direito tributário, execução fiscal, IPTU, usufruto, responsabilidade tributária do usufrutuário, artigos 34 do CTN e 1403, inciso 2º do Código Civil, né? E aqui ele julga: responsabilidade pelo pagamento do IPTU abrange aquele que detém qualquer tipo de gozo relativamente ao imóvel, legitimando como sujeito passível proprietário
titular do domínio útil e o possuidor do imóvel, na forma do artigo 32, 124 do CTN. Entretanto, no caso de usufruto, incumbe ao usufrutuária a obrigação tributária pelos encargos decorrentes do uso e fruição do imóvel. Inteligência do artigo 1403, né, do Código Civil. Então, são decisões aí que julgam a favor, né, no sentido de que a usufrutuária, que o usufrutuário que arque com esses impostos de IPTU, enfim. Também tem outra questão que eu achei bem interessante com relação às contribuições condominais, né? Também fala nesse sentido, agravo do instrumento aqui ele fala que a execução de contribuições condominais, imóvel gravado com usufruto, a possibilidade de penhora da nua propriedade e do exercício de usufruto. Então, nesse caso, vai incidir o condomínio por ter uma natureza proterrem, que é uma obrigação própria do imóvel, então vai incidir contra a nua propriedade e contra o usufruto, tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa ela tem usufruto e qual é que são as possibilidades de você extinguir esse usufruto? Primeiro, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então, digamos que morreu a pessoa né, a pessoa te doou, ficou como usufrutuária, teu pai, tua mãe, e faleceu. O que eu preciso fazer? Aí o nu proprietário vai lá no cartório de registro de imóveis, né, possivelmente vai ter que fazer o requerimento online, hoje em dia, né, não sei, pelo menos lá em Santa Catarina dependendo da região do país, pode ser diretamente no cartório de registro de imóveis, leva a certidão de óbito, faz um requerimento no sentido de pedir a extinção da cláusula de usufruto, tendo em vista o falecimento do usufrutuário. Vai ter que pagar uma taxa para essa cláusula ser extinta e a partir disso é que ele vai poder gozar de todos os direitos referentes à propriedade. Então, qual que é, nesse caso, o grande... o que melhora? É que a pessoa ela não vai precisar fazer um processo de inventário, né? Então, aqui já vai estar resolvida para a pessoa ela ter um acesso mais imediato do imóvel, né? Sem tramitar, sem ter necessidade de fazer um processo de inventário. Então, inciso segundo, pelo termo de sua duração. Por exemplo, a pessoa ela pode ser usufrutuária somente até quem ganhou essa incumbência atingir a maioridade, né? Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Então, extinta a pessoa jurídica, né? Também pode se extinguir o usufruto. Pela cessação do motivo que se origina, pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. Pela consolidação, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395, né? Ou o oitavo, pelo não uso ou não fruição da coisa, em que o usufruto se recai. Então, vamos para a situação em que, por culpa do usufrutuário, o imóvel ele começa a se arruinar, ou até mesmo adquirir dívidas. E a pessoa, o proprietário, ele corre o risco de perder esse imóvel. Aí é possível você pedir a extinção do usufruto, ação de extinção do usufruto, comprovação de fato que permite a extinção do usufruto nos termos do artigo 1410, inciso 7º do Código Civil. Então, inadimplemento de IPTU e desídia na manutenção do bem, que autorizam, no caso concreto, a extinção do usufruto em desfavor do requerido. O usufrutuário que tem responsabilidade pela conservação e manutenção do bem, o que engloba o pagamento de tais despesas, sob pena de deixar-se arruinar-se o bem,
né? Então, aqui foi autorizado sentença de improcedência reformada, inclusive foi reformada a sentença, porque nesse caso foi concedido a extinção do usufruto em virtude da pessoa ela deixar dívidas e o proprietário poder estar aí perdendo, né, o seu bem. Então, usufruto, ação de extinção do usufruto, cumulada com pedido de emissão de posse ajuizada pelos nus proprietários. Não pagamento de IPTU pela usufrutuária, que ensejou ajuizamento de inúmeras execuções fiscais. Incumbe ao usufrutuário os tributos incidentes sobre o imóvel. Então, também, risco de perda do bem, extinção do usufruto devida. Sentença mantida, né? Também outro julgado no sentido de que, uma vez que a pessoa ela não conserva o bem, ela não tem uma certa desídia na manutenção deste bem, ou não paga os tributos, né? As pessoas elas correm o risco de perder, o proprietário corre o risco de perdê-lo. Então, é possível, aí, nesse caso, você solicitar um pedido de extinção desse usufruto, tá? Então, com relação ao usufruto, acho que alguns aspectos principais a gente já falou. E eu quero entrar agora dentro da questão do uso, que é outro direito real, né? Você tem o usufruto, que é o direito, olha só que interessante, que são aqueles elementos da propriedade. Então, o uso é o uso e frutos, né? Que você tem o direito de usar o imóvel, você tem aquele poder imediato, morar, enfim, explorar economicamente, ou você tem o direito de colher os frutos com relação àquilo que aquele imóvel pode disponibilizar para você. Já no direito de uso, lá no artigo 1412 do nosso Código Civil, nós temos que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto à origem, às necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário, conforme a sua condição social e o lugar onde vive. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Tá. Então, o conceito, ele é um direito real sobre coisa alheia a título gratuito, oneroso, pelo qual alguém utiliza coisa temporariamente na medida das necessidades suas ou da sua família. Então, no caso do uso, que difere do usufruto, ele é temporário e ele é na medida do uso, né? Qual é que são as necessidades que você tem e a sua família tem. Ou seja, você não é para explorar economicamente aquilo lá. Você vai ter o direito de usar conforme as necessidades que você possui. Então, tudo que se aplica para o usufruto, consequentemente, vai se aplicar para o uso também. Ele é um direito real indivisível, intransmissível, ou seja, impersonalíssimo. Também vai ser só a pessoa que vai poder utilizar, ela não vai poder transmitir o direito de uso para outra pessoa. Ele limita-se à necessidade do usuário e de sua família, incluindo os empregados. E o que difere, principalmente com relação ao usufruto, está relacionado à intensidade, então, deste uso e dessa fruição dos frutos, sendo do usufruto muito maior e do uso muito mais limitado às suas necessidades e à das suas famílias. Outro direito real é o direito real da habitação. Então, você tem o usufruto, você tem o uso e você tem também o direito real de habitar num determinado imóvel. Destaco que todos eles têm que estar averbados na matrícula deste imóvel, tá? Inclusive este da habitação. Vamos lá, artigo 1414 do nosso Código Civil. O que ele fala? Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia,
O titular desse direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. A habitação ele é um uso limitado porque é referente apenas, né, a um prédio, uma casa, um apartamento de habitação. Né? Consiste no direito de se servir da casa residencial com a sua família, é a faculdade de residir ou abrigar-se nesse determinado imóvel. Então, tem por traço característico a questão da gratuidade. Tem por característica própria o uso da casa, tem de ser limitada à moradia do titular e de sua família. Não pode servir-se dela para o estabelecimento de um fundo de comércio. Não pode alugá-la, nem emprestá-la para sua própria residência. Ou desaparece, sob pena, né, de desaparecer esse direito real. Então, também é um direito real temporário, um direito real personalíssimo, que consiste no direito de habitar gratuitamente na casa alheia. Só que com um detalhe, né, gente? A pessoa que usufrui do direito real de habitação, ela fica responsável pelo pagamento dos tributos, pelos ônus com relação a isso, né? Com pagamento dos tributos, né? No caso, se for condomínio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem que ser transcrito no registro de imóveis, conforme eu já disse para vocês. O habitador incumbe ao pagamento dos tributos. Não tem o habitador o direito de indenização pelas benfeitorias, exceto as necessárias. Então, eu já comentei com vocês sobre quais são as benfeitorias que o nosso Código de Processo Civil, ele prevê, que é a benfeitoria útil, a benfeitoria necessária e a benfeitoria voluptuárias, né? Que a necessária é o quê? Ela é relacionada àquela parte estrutural do prédio. Do prédio, ou da casa, ou do apartamento. Cheguei lá, vi, o apartamento não tinha nem a parte elétrica ligada, nem a parte hidráulica, não se existia parte hidráulica, não tinha cano, estava vazando cano para tudo, vazava água para tudo que é lado. Então, a pessoa que, no caso aqui, ela tem direito de ser indenizada pelas benfeitorias necessárias. Por quê? Porque a legislação ela entende que as benfeitorias necessárias elas têm que ser concedidas para as pessoas, porque é o mínimo de condição para a pessoa morar dentro de um imóvel. Né? Isso aí vale para qualquer situação, tanto para a lei do inquilinato, que nós vamos ver na próxima aula, ou para outras, né, situações. Então, o mínimo que as pessoas têm que dar é essa benfeitoria necessária. É esse imóvel estar com as condições mínimas para a pessoa habitar. Só que a benfeitoria útil, que no caso é melhorar esse imóvel, digamos, fazer uma reforma no banheiro, fazer uma reforma na cozinha. Então, a pessoa ela não tem o direito de ser indenizada em virtude disso, nesse direito real de habitação, tá? Vamos para o próximo. Tem uma questão bem interessante aqui que eu acho, que é o direito de habitação do cônjuge. Então, o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, tem o direito real de habitação, enquanto viver, sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único imóvel residente a inventariar. Então, digamos que o único imóvel que a pessoa possui de residente, tem uma sala comercial e tem um apartamento. Né? Vamos para esse exemplo. E aí morreu a esposa. O marido, ele fica com o direito de habitar neste imóvel, sem ter a necessidade, inclusive, de pagar aluguéis para outros herdeiros. Né? Ou seja, por mais que a herança ela vá ser dividida, mas o direito de habitar no imóvel prevalece com ele. Ótimo. Seguindo adiante, o que é o direito de laje? Então, essa situação do direito de laje acontece muito na questão da pessoa morar, muitas vezes, o filho até, ele constrói na laje superior.
ou ele constrói na laje do lado, né? Enfim, a pessoa, ela faz uma construção, alguns filhos acabam construindo na casa do pai e da mãe, na laje superior, na laje do lado, enfim. E aí, como é que faz para regularizar essa situação, né? Esse direito real, ele foi incluído pela Lei 13.465, lá no ano de 2017, então não é original aí, conforme foram avançando as jurisprudências nesse sentido e os casos, o legislador se viu na necessidade de incluir nele. E o artigo 1510, letra A, fala o quê? O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Tá? Parágrafo 1º. O direito real de laje contempla o espaço aéreo, o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomando em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção básica. Parágrafo 2º. O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Parágrafo 3º. Os titulares de laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Ou seja, é necessário que você procure aí um profissional especializado com relação a isso. Se você tem uma situação em que você gostaria de regularizar, até para ver se é possível regularizar sem a necessidade de uma ação de uso capião, né? Até eu trouxe um exemplo aqui que é possível, tem um enunciado 627 do Conselho da Justiça Federal que fala: o direito real de laje em terreno privado é passível de uso capião. Então, uma decisão aqui de 2022 do TJ Amazonas fala o quê? Ação de reconhecimento de direito real sobre laje, artigo 1510-A, seção da superfície superior de imóvel, fato incontroverso, então unidade autônoma, pedido de registro imobiliário. Então, a teor do artigo 1510-A do Código Civil, o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, o direito real de laje introduzido no ordenamento jurídico brasileiro trata-se da cessão pelo proprietário de uma construção base da superfície superior ou inferior dessa construção, garantindo ao titular de laje unidade distinta e autônoma mediante abertura de matrícula própria no registro de imóvel. No caso da ação da área pelo apelante, trata-se de um fato incontroverso, bem como a edificação do imóvel na superfície superior da construção e sua independência desta, né? Aqui não foi conhecido e nem provido, mas existem casos em que você poderá fazer, sim, uso da uso capião para você ter a sua propriedade, no caso do direito de laje. E até assim, é importante a pessoa ela recorrer aos órgãos, né, ao cartório de registro de imóveis para solicitar a abertura da unidade autônoma dessa matrícula para gerar uma aquisição originária aí de propriedade. Enfim, então é uma possibilidade aí que a pessoa vai ter de adquirir um imóvel. Gente, também quero falar aqui da questão do penhor, da anticrese e da hipoteca, que são também três direitos reais. Se nós fôssemos falar sobre isso de uma forma geral, nos aprofundarmos nesses artigos, então a gente teríamos que fazer mais um curso, né? Porque são artigos bastante amplos no nosso Código Civil. Eu trouxe algumas questões referentes principalmente às diferenças deles no nosso dia a dia, porque eu percebo que as pessoas elas não têm muito conhecimento do que é, né? Então, o que é a hipoteca, o que é a anticrese, o que é o penhor? Vamos lá, né? A hipoteca, ela está prevista lá no artigo 1475 do nosso Código Civil. E ela fala que
é nula a cláusula que proíbe aos proprietários alienar imóvel hipotecado, né? A hipoteca ela é um direito real de garantia que grava coisa imóvel ou bem que a lei entende por hipotecável, pertencente ao devedor ou a terceiro, sem transmissão de posse ao credor, conferindo-lhe a este o direito de promover a sua venda judicial, pagando preferentemente se inadimplente o devedor. Então, acontece muito com relação a instituições bancárias. A pessoa ela precisa de um empréstimo no banco. E aí, precisei do empréstimo, preciso fazer então o que? Uma hipoteca. O banco ele exige que você dê um imóvel em garantia que você vai pagar esse empréstimo. E aí é gravada na matrícula deste imóvel hipotecado em favor da instituição financeira tal. Se a pessoa não pagar a dívida, ela pode até extrajudicialmente requerer que esse imóvel vá a leilão, vá a penhora, né, para pagar aí o valor que ficou devendo, no caso, o devedor. Então, é uma garantia que se tem. Aqui o artigo 1475 fala, é nula a cláusula que proíbe aos proprietários alienar imóvel hipotecado, no sentido que se pode alienar imóvel hipotecado, contanto que a pessoa que vai comprar saiba, e que eu imagino que a pessoa que vai comprar exige que seja dada em pagamento, pelo menos uma parte dessa dívida. Para quê? Para que esse imóvel, se não for dado em pagamento, se a pessoa não pagar mais, não seja objeto de penhora amanhã depois. Então, há necessidade dessa anuência aí do comprador. E também, pessoal, a doação. Por exemplo, a pessoa que tem um imóvel no seu nome, ela pode doar para outra pessoa 50% desse imóvel, né? Eu tive um caso agora em que a pessoa ela tem um imóvel e ela queria doar 50% desse imóvel para um irmão. E aí o cartório de registro de imóveis disse não pode. Eu só posso fazer isso se você pegar a anuência do banco, da instituição financeira. Ou seja, só poderia ser feita a doação se a instituição financeira desse a anuência que sim, é possível fazer essa doação, porque senão o cartório de registro de imóveis não iria permitir, tá? Vamos lá para o próximo instituto. Anticrese. Para Clovis Bevilacqua, anticrese é o direito real sobre imóvel alheio, em virtude do qual o credor obtém a posse da coisa, a fim de perceber-lhe os frutos e imputá-los ao pagamento das dívidas, juros e capital, sendo, porém, permitido estipular que os frutos sejam, na sua totalidade, percebidos à conta de juros. Então, o artigo 1506. Pode o devedor ou outro impor ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Parágrafo 1º. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros. Mas, se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Então, não é o tipo de caso que eu vejo muito na prática. Por quê? Porque acaba sendo o credor a pessoa que irá gerir esse negócio. E, de uma certa forma, a pessoa que vai gerir esse negócio, ele precisa ter um certo conhecimento, né, com relação a isso. Então, eu posso confessar para vocês que não é o mais comum que eu vejo na prática esse tipo de garantia. Mas acontece. A outra garantia que nós temos está relacionada ao penhor. Gente, penhor. O que é o penhor? Eu vejo muito, falou em penhor, eu lembro muito da questão das joias.
Então, já vi muita cliente amiga minha, já vi que vai no banco, penhora suas joias para conseguir um dinheiro emprestado, né? Isso é muito comum, a pessoa conseguir dinheiro emprestado e dar como garantia a joia. E aí acaba também arcando com algum juro. No entanto, se a pessoa não pagar, essas joias elas vão a leilão e acabam respondendo aí pelo valor da dívida. Então, o penhor é o direito real que consiste na transferência efetiva da posse de uma coisa móvel ou mobilizável, suscetível de alienação, realizada pelo devedor ou por terceiro ao credor, a fim de garantir o pagamento do débito, tá? Aqui eu achei uma jurisprudência muito interessante, até porque a minha família é hoteleira, eu fiquei pensando, nossa, né, nunca precisei utilizar disso. Mas olha só, é do ano de 2022, fala o quê? Prestação de serviços, hotelaria, penhor legal. Então, nesse caso, o que aconteceu? A pessoa, ela ficou hospedada no hotel e ela foi embora, ela abandonou o quarto, né? Então, ela ficou dias lá no hotel e depois ela abandonou o quarto e deixou as suas coisas lá no quarto, né? Deixou computador, deixou roupa. E aí, o hotel, como não recebeu nada das diárias, né, ele pediu que fosse homologado o penhor legal dos bens deixados pelo réu em seu estabelecimento. E foi julgado aqui procedente justamente porque ele tentou entrar em contato várias vezes, não entrou, e era a forma aí que ele teve de se pagar a dívida, né, dele ficando hospedado neste hotel. Enfim, gente, então, para resumirmos, né, essas três garantias, nós temos o quê? O penhor é um bem móvel, né, onde há transferência do bem ao credor, exceto rural, industrial, mercantil e de veículo, tá? Vamos observar essas situações. A hipoteca é o bem imóvel, não há transferência do bem ao credor, ou seja, não é essa transferência, ela fica lá com uma garantia de que se não pagar, ela vai ganhar a propriedade desse bem. E a anticrese é o bem imóvel, a transferência do bem ao credor, podendo retirar da coisa os frutos para pagamento da dívida. Enfim, pessoal, eu gostaria de chamar o quiz para nós reforçarmos os nossos conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Assinale a alternativa falsa. Por meio da hipoteca, o devedor disponibiliza como garantia de uma determinada obrigação um bem imóvel que será gravado em favor do credor. Letra B. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor de uma coisa móvel ou alguém por ele suscetível de alienação. Letra C. O direito de laje consiste na construção base que poderá ceder à superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Letra D. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Inclusive, pode vender o imóvel sem a anuência do proprietário. A alternativa falsa é a letra D. Por quê? Porque não será possível para o usufrutuário vender o imóvel. Então, a primeira parte ali da questão, ela está correta. Por quê? Porque realmente o usufrutuário tem o direito de usar, de dispor, de usar, de gozar, né, da coisa, do bem imóvel. Mas, para ele dispor da coisa, ou seja, para ele vender esse bem,
será necessária a assinatura, a concordância do proprietário. Então, por conta disso que a alternativa está falsa. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa falsa. O usufruto extingue-se cancelando seu registro no cartório de registro de imóveis. Letra A. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. Letra B. Pelo termo de sua duração. Letra C. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído. Ou se ela perdurar pelo decurso de 20 anos da data que se começou a exercer. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. A alternativa falsa é a alternativa C. Por quê? Porque o decurso do prazo estipulado na alternativa não é de 20 anos, e sim de 30 anos. Então, em virtude disso, é que a alternativa está falsa, sendo que as outras alternativas estão verdadeiras. Vamos para a próxima questão? Assinale a alternativa errada. São requisitos da doação: A. Não doar mais de 50% do seu patrimônio quando houver a existência de herdeiros necessários. B. Estar em pleno uso das suas faculdades mentais. C. Não comprometer a sua subsistência. E D. Pagar o ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos. D. Pagar o ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos. Pessoal, essa alternativa ela está errada porque o imposto que você precisa pagar no caso de uma doação é o ITCMD, né? O ITBI é um imposto municipal, o ITCMD é um imposto estadual, e ele significa Imposto de Transmissão, Causas Mortes e Doação. Pessoal, essa última questão extremamente interessante referente à doação, que foi um dos institutos que nós trabalhamos na aula de hoje. No início da aula, nós falamos essa questão de doar. É possível você doar resguardando o seu direito de usufruto. Então, eu quero lembrar para você, para ficar claro, o que é que você ganha diante de um planejamento sucessório. Eu já quero deixar isso resolvido. Ou seja, quero deixar para os meus filhos já a minha parte doada com a reserva de usufruto, para que amanhã depois eles não precisam fazer um processo de inventário e até mesmo eles já terem, né, os bens de uma forma mais imediata, ser mais fácil de resolver isso. Então, uma vez a pessoa, o usufrutuário morrendo, o proprietário, ele vai lá no cartório de registro de imóveis, apresenta a certidão de óbito, faz um requerimento pedindo a extinção da averbação desse usufruto e a partir daí ele passa a usar os direitos da propriedade. Acaba sendo um processo muitas vezes muito mais célere e muito mais rápido do que passar por algum procedimento, por um processo de inventário. Quero convidar vocês também para participar da aula da próxima aula, que será sobre locação. Na próxima aula eu vou trazer algumas dúvidas que eu tenho, que eu percebo que as pessoas têm com relação à locação, ao contrato de locação. Então, quais são os deveres do locatário e quais são os deveres do locador? Tem uma dúvida até muito comum que eu percebo, às vezes as pessoas elas pensam que que o locatário não precisa cumprir as obrigações que estão lá na convenção do condomínio, por exemplo. Um locatário ele poderá ser despejado se ele não cumprir com as regras da convenção desse regimento interno
do condomínio, ou seja, a pessoa ela tem que respeitar também as regras do condomínio, não é somente pagar em dia. Então, nós vamos abordar várias dúvidas com relação a essa questão de como que você pode estar fazendo para se garantir, quais são os tipos de garantias que você possui num contrato de locação que são lícitas. Você vai desde a caução, você vai para garantias que, além da caução, é o seguro-fiança e a cessão de fundos de cotas de investimento, ou seja, são possibilidades de garantias imobiliárias. Gente, quero convidar vocês para que vocês visitem as minhas redes sociais, @advogada_Larissa Kummel, Kummel. Lá eu dou bastante dicas de direito imobiliário, direito de família, direito sucessório. Inclusive trago aí alguns casos, alguns temas interessantes do meu dia a dia. Comento para as pessoas para que elas possam se perceber, né, naquela situação. E então fico aí à disposição de vocês nas redes sociais. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula e vamos para a nossa última aula. Eu fico à disposição. Um beijo grande e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.